mais um, vamos começar oficialmente aí o nosso papo certo aí, nessa série Global Summit, Cubotalks Global Summit, esse evento fantástico que nós vamos ter aí daqui a pouco, está chegando, só faltam 2 semanas, né? E nós estamos aqui na penúltima das séries, semana que vem vamos ter mais uma dupla poderosa aí, mas hoje a estrela é o Luciano Salomati. Essa figura aí folclórica já, né, dos recentes projetos, e acho que uma das mais populares, porque depois que você começou a fazer aqueles vídeos do Boss Tech, que eu já mostrava para as turmas já há alguns anos atrás, né? E aí é o nosso porta dos fundos do gerenciamento de projetos, né, gente? Quem aí já bota aí no chat, quem já assistiu aí os vídeos da Boss Tech? Vamos ver. Eu acho que eu vou responder também, que daí chegam uns 2 aí. Não, tá todo mundo aqui. Já assisti, eu. Muito bom. Infelizmente não. Miriam, tem que assistir. Bota Boss Tech. Vou até botar aqui, ó. Boss Tech Corporation. Bota isso no Google. No Google não, né? Bota no YouTube. No YouTube logo, que você vai ver. Um monte de vídeos muito legais aí, né? Tem o Finóquio, que são os convidados aí. Nunca me convidou para participar, né? Mas vamos ver aí, uma ediçãozinha dessa aí, faço uma ponte de figurante lá, fico lá no cafezinho. É que a gente não subiu o nível ainda, a coisa está bem feia ainda. Isso, garoto. Então, mas o papo hoje aqui vai ser uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais do que o Luciano vai trazer para o nosso evento, né? Como é que ele está. Ele tem umas ideias bem diferentes. O novo pensador, né? Que é um dos temas que ele aborda. E eu sei que na palestra lá no dia 21 vai ter uma surpresa que eu não vou dizer agora, nem você, né, Luciano? Mas vai ter que ir lá para poder vivenciar essa surpresa. Mas vai ser uma das palestras mais emblemáticas aí, já antecipadamente, já vou te dizer, né? Então, Luciano, fala um pouquinho aí da sua bagagem aí, que é muito extensa aí, doutorado. Esse cara fez mais pós-graduação e mestrado do que todo mundo junto aqui. Na verdade, assim, você quando não tem qualidade, você tem que procurar título, né? É uma forma de você se defender. Galera, boa tarde para todo mundo. Muito legal estar aqui. Eu costumo dizer que o gerenciamento de projetos é uma cachaça para mim, porque a minha atuação é muito em conselhos de administração. E quando a gente fala de gerenciamento de projetos, uma das coisas que eu sempre brinco com as pessoas é que ser gerente de projetos já ser um cara fadado a levar porrada, né? Porque se a gente fizer uma brincadeira aqui, eu costumo dizer o seguinte, vou usar a tela aqui. Aqui tem quem tem a ideia e aqui quem faz o projeto. E aí, se a gente fizer um quadrante, a gente vai dizer o seguinte, uma boa ideia e uma má execução, culpa do gerente de projeto. Então, primeiro lugar vai levar pau. Se a ideia for ruim e for bem executada, culpa do gerente de projeto, que pegou uma idiotice e ainda fez bem feita. Se a ideia é ruim e é mal executada, culpa do gerente de projeto, porque ele pegou uma idiotice e ainda fez. E última variação entre mais e menos, a ideia boa, bem executada. Metade do mérito é de quem teve a ideia, metade é do gerente de projeto. Se vocês observarem, nós gravamos um vídeo com o Ricardo Vargas sobre isso, eu, Finóquio e o Ricardo, e a gente brincava que um gerente de projetos ele tem, estatisticamente, 87,5% de chance de levar um pau e só 12,5% de chance de se dar bem. Brincadeiras à parte, o mundo de gerenciamento de projetos, eu entendo que ele é extremamente mutante, vocês sabem disso, até porque ele está envolvido em boas práticas e não em regras absolutas. E eu começaria dizendo para vocês o seguinte, toda a minha crença sobre gestão e soft skills, que é a parte que eu mais atuo no gerenciamento de projetos, ela é muito baseada em conceitos e não em regras. Então, para que todo mundo entenda a diferença, eu tenho um menino de 17 anos. Então, meu filho, quando tinha 15 anos, eu queria educar ele. Então, ele ia para uma baladinha e 10 horas da noite ele tinha que estar em casa. Aos 17, ele vai para a baladinha e ele agora pode voltar 1, 2 horas da manhã. A regra mudou. O conceito não. O conceito é educar meu filho. Eu percebo claramente nas organizações
que tem muita gente que confunde boas práticas de gerenciamento de projeto com regras. E aí, gente, a gente tem um outro problema. Esses dias eu estava numa empresa, vou contar, talvez até esteja com a gente aqui, Roberto. Eu cheguei numa empresa fazendo um trabalho de consultoria de reestruturação da arquitetura organizacional, ou seja, eu trabalhava com o conselho de administração da organização e eu estava analisando como mudar um posicionamento com o CEO, com o controller e tal. Bom, aí eu conversei, e é uma empresa muito grande, o faturamento dela passa de 3 bilhões por ano. E eu dizia, olha, como é que é o escritório de projetos de vocês? Ele falou, não, escritório de projetos, não estou entendendo. Eu falei, não, vamos descer um degrau. Quantos PMOs você tem aqui? Peraí, também não estamos entendendo. Vamos descer um degrau. Você tem gerente de projeto aqui? Ah, sim, temos. Ele é formado na área, ele tem habilitação? Não, peraí. Não estou entendendo. Desce mais um degrau. E aí eu usei o seguinte exemplo para eles. Falei, olha, se você tem que fazer a contabilidade, você não tem dúvida que tem que buscar um profissional da área. Se você tem que resolver um problema jurídico, você não tem dúvida. E gerenciamento de projetos é a mesma coisa, conseguir explicar para esse pessoal o que era efetivamente o mundo de gerenciamento de projetos. Passou umas 4, 5 semanas, eles contrataram um cara. Até eu peço perdão a ele, que se ele estiver aqui na sala, eu vou acabar cometendo o equívoco de não dizer a ele o nome dele. E aí, o CEO me dizendo, foi muito gozado, porque ele chegou e ele apresentou o primeiro diagnóstico do portfólio de projetos e no final ele coloca a foto de 2 caras e diz assim, olha, eu queria dizer que eu me inspiro nesses 2 caras para continuar estudando gerenciamento de projetos. Uma foto era do Finoc e uma foto era minha. E o pessoal começou a rir, falou, pô, por que ele ficou constrangido, por que vocês estão rindo? Ele falou, você não sabe que você só foi contratado por conta do Salamacha, que é nosso consultor. Então, o que eu queria já começar, Roberto, e devolvendo a bola para você. Eu percebo claramente que o gerenciamento de projetos, ele ainda precisa conquistar muita respeitabilidade no ambiente das corporações, principalmente da alta gestão, que ainda não compreende o significado real e a validade real do mundo de gerenciamento de projetos. Isso tem evoluído, algumas empresas são top nessa área e algumas ainda estão muito aquém. E quando eu concebi o seminário Novo Pensador, é justamente para pegar a galera do mundo de projetos e pegar a galera que não é desse mundo e levar eles a trabalhar mais por conceito do que por regras. Nesse workshop, a gente vai estar literalmente quebrando uma série de crenças que estão na mente das pessoas sobre o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, por que eu perco energia com coisas bobas, por que eu tenho problema de falta de tempo, por que eu me irrito e essa irritação me desvia de foco, por que alguém que não é tão competente se dá melhor que eu, que sou mais competente, mais assertivo e mais resolutivo. Esse seminário é um seminário extremamente livre. Ele pega 20 anos de experiência como consultor de empresas, nas 2 pós, no mestrado, no doutorado, nas aulas que eu faço no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, para tentar trazer para as pessoas uma simplificação do modelo de pensar. Hoje, é muito fácil você complicar a maneira de pensar, de agir, é fácil você enfirular, encher de firulas as coisas. Difícil realmente é simplificar. Então, devolvendo a bola para você, Roberto, e para quem quiser perguntar, esse seminário, ele foca modelos mentais e uma gama muito ampla de variáveis de como você pode pensar. Esse é o princípio. É isso aí. Mas, na verdade, esse é um dos grandes problemas que nós temos, né? Assim, relacionamento. E aí tem que mudar esse mindset para poder você conseguir se comunicar melhor, conseguir se comunicar, né? Porque assim, a comunicação já é um grande desafio. Falar é fácil, escutar é fácil, né? Ouvir e se fazer entender é difícil. E depois que você ainda se faz entender, aceitar o que o outro está dizendo é mais difícil ainda, né? Então, eu acho que assim, aprender a se relacionar, aprender
pensar diferente, é o X da questão mesmo. Eu estou com inveja de quem vai fazer o workshop, porque eu vou estar trabalhando também lá, né? Vou estar em outro lugar, mas eu vou dar uma fugidinha, tentar entrar lá para capturar. Então, vou botar uma microcâmera ali para poder ficar, né? Mas, pessoal, quem pode fazer perguntas agora, a ideia desse bate-papo é justamente livremente conversar com o Luciano. E aí é só botar no chat aí o papo, ou se quiser falar mesmo, me avisa. Que legal. Eu ativo aqui a voz ou o vídeo. Aproveitando, então, enquanto o pessoal manda as perguntas, uma das coisas interessantes da gente conversar aqui com a galera também é o seguinte: existe muito o que eu chamo de neuropicaretagem. O que é neuropicaretagem? São pessoas que leem um livro ou dois sobre neurociência e passam a tentar defender e se posicionar como neurocientistas, inclusive. Então, em primeiro lugar, não sou neurocientista. Eu sou um estudioso sobre neurociência aplicada à gestão. Especificamente, num ambiente de neurociência que nos auxilia a compreender a tomada de decisões. Porque, como a minha área é estratégia, e a estratégia depende fortemente de soft skills, então, basicamente, eu tenho que entender o processo decisório. Ao entender o processo decisório, a neurociência me ajuda a conhecer melhor como eu me comporto e também como as outras pessoas se comportam. E isso determina. Os vídeos da Bostec, vou estar fazendo um seminário, vou fazer uma propaganda em paralelo aqui, Roberto. Pode fazer. 19 e 20 a gente está no Global Summit no Rio de Janeiro. 18 e 19 eu estou no Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo. E lá eu vou estar fazendo um workshop bem interessante para mim, chamado Desenvolvendo Soft Skills a partir dos vídeos da Bostec, em que eu vou revelar para as pessoas com um guide, com um guia, como que você desenvolve soft skill nas empresas, interpretando os vídeos da Bostec com a neurociência, porque eu tenho cara de otário e o Finóquio também, isso é verdade. A gente até é otário, mas a gente usa fundamentos de neurociência nos nossos vídeos. E eu vou estar revelando isso lá. Já vi que tem pergunta aqui. Sua dissertação e sua tese versaram sobre o quê? Foram baseados em projetos? O que o senhor descobriu a partir de suas pesquisas? Vamos lá, Renan. Primeiro, a minha dissertação de mestrado foi sobre decisão estratégica nas organizações. Foi bem interessante, Renan, porque eu pesquisei um cara que não tem a 8ª série do ensino fundamental. Ele começou como mecânico numa organização. Ele chegou a chefe de manutenção e ele percebeu que os equipamentos que ele tinha que fazer manutenção eram muito ruins. Daí ele saiu, abriu uma pequena empresa e hoje tem aproximadamente 90% do mercado de máquinas chamadas ensacadeiras. Atende Petrobras e tudo mais. O que chama a atenção, eu fui lá verificar se esse cara ele não tinha estratégia ou ele tinha estratégias intuitivas. Bom, a minha dissertação do mestrado foi por isso. Agora, o que eu aprendi lá do mundo de gerenciamento de projetos que eu posso compartilhar com você? Esse cara, ele tinha um conjunto de boas práticas em gerenciamento de projetos que era, assim, uma aula ao ar livre. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele, que tem tudo a ver com projetos. Ele, depois que montava todos os equipamentos, depois que ele fabricava todos os equipamentos, ele levava, em média, meio-dia para montar esse equipamento. E ele tinha que entregar lá 4 máquinas. Bom, 4 máquinas, eu cheguei para ele e falei assim, hoje é terça-feira, nós vamos montar quarta e quinta, e na sexta-feira ainda vamos deixar até o final da tarde para poder mandar esses equipamentos. Sexta-feira o caminhão está saindo da fábrica. Ele, com apenas a 8ª série, eu já estava na 2ª pós, fazendo em gestão industrial, ele me diz assim, Sala, é o seguinte, eu vou respeitar, porque você tem mais diploma que eu, só vou te dizer, esse equipamento vai sair lá por quinta ou sexta da outra semana. Então não minta para o cliente. Eu falei, não, está tudo pronto, eu estou com todas as peças prontas. Foi muito bem. O que ele, na sabedoria dele, tinha?
Ele sabia que estar pronto não significa, estar todas as peças prontas não significa que o produto final está pronto. Significa que a integração, que a simultaneidade, que a harmonização, quando a gente fala de múltiplos projetos, determina o sucesso ou fracasso lá na frente. E, de fato, na hora de montar, um dos caras que fabricava uma peça pequenininha errou um gabarito. Acontece que essa peça pequenininha dependia de comprar aquela peça metálica que vinha de um outro local, usinar ela, fresar ela, processar ela, temperar ela, pintar ela para poder montar. Não foi no mundo de projetos, mas ali eu acabei, assim como muitos de vocês, entrando aí. E em relação a doutorado, que me perguntaram também, eu pesquisei sobre um item muito importante no ambiente do soft skill, que é a concepção da missão. E a missão de uma organização, por incrível que pareça, galera, se eu falo assim, as dimensões do gerenciamento de projetos, você lembra do PMBOK? Se eu falo, alguém colocou aqui, já vou falar de gerenciamento de stakeholders, você vai lembrar de uma série de autores e tal. Legal. Se eu falo para você, no ambiente da estratégia, das 5 forças de Porter, claro que foi Porter que fez. Embora eu já tive um aluno na pós-graduação que falou que as 5 forças de Porter foram criadas por Kotler, mas aí faz parte da docência do Brasil. Se eu falo análise SWOT, você lembra de Harvard, enfim. Quando você fala do conceito de missão, você não tem um autor que vai te dizer quem é que criou a missão corporativa. Volta lá a Sun Tzu, a arte da guerra, volta ao ambiente militar, volta aos gregos, mas efetivamente o que tem a ver missão com o gerenciamento de projetos? Absolutamente tudo. Porque a missão, ela é o DNA dos soft skills. E um projeto, quando você entra no ambiente dos stakeholders, se o projeto não respeita esse DNA, você cria um paradoxo na cabeça das pessoas, que simplesmente você está criando um projeto para destruir a cultura organizacional daquela empresa, daquela organização, para ficar a cultura organizacional da organização, bem redundante. Então, quando eu estudei missão, eu percebi claramente, e eu pesquisei 1.498 executivos do Brasil inteiro, dos mais diversos segmentos e portes de empresas, tentando entender como é que era a missão nas empresas. E a grande maioria respondia que era um quadrinho na parede para juntar poeira. Bom, o que isso tem a ver com o nosso tema de gerenciamento de projetos? E aí eu já começo a fazer uma conexão com o que eu falo no seminário do Novo Pensador. Basicamente, galera, nós vivemos de crenças. E o que é uma crença? Crença é algo que eu acredito. A no sentido de elevar, que vem do francês, não do latim, e creditare, que também é crédito. Então, quando eu creio em alguma coisa, eu dou crédito, eu valido, eu avalizo aquele conceito. Bom, por que a gente tem crenças? De uma forma bem simplista aqui para ganhar velocidade. Eu tenho crenças, eu aceito crenças na minha vida, às vezes mediante comprovação. Então você diz assim, pô, o fogo queima. Aí eu não acredito. Não, põe a mão. Você pega a mão da sua sogra e queima lá para você ter o prazer, e você queima a mão dela e realmente queima, tem uma prova. Eu tenho crenças dogmáticas. O que é um dogma? Dogma é uma crença sobre a qual eu não exijo comprovação. Por exemplo, Deus existe? Existe. Prove. Não tem que provar, eu aceito crer nele e acabou. As crenças, elas são o pilar que sustenta os valores de uma organização. E eu tenho crenças por conveniência. Eu tenho vontade ou me é conveniente acreditar nisso. Às vezes, me é conveniente acreditar que tem gente que não vai colaborar no projeto, que tem gente que é contra o projeto, que tem gente que está sabotando, boicotando, ou me é conveniente acreditar que tudo vai dar certo, que o cronograma vai ser cumprido, que não vai estourar nada e que tudo vai ser maravilhoso. Essas mesmas crenças, elas podem ser individuais ou coletivas. Uma crença individual, eu costumo dar um exemplo sempre, que é o seguinte: a minha filha tem hoje 21 anos. Quando ela tinha 10 para 11 anos, no máximo 12, ela se apaixonou pelos Beatles. E hoje é uma Beatlemaníaca. Bom, concordam comigo que ninguém hoje
fala com grande intensidade dos Beatles, mas fala do pancadão, Pois é. O pancadão é uma crença coletiva. As pessoas repetem aquilo porque está na moda. A minha filha gosta dos Beatles porque gosta, é uma crença individual. Então, agora vamos voltar no ambiente da missão e vamos voltar no ambiente de gerenciamento de projetos para esclarecer tudo isso. Às vezes, nós, para conduzir um projeto, nos deixamos levar por crenças coletivas. A gente não tem as nossas crenças individuais devidamente mapeadas, devidamente fortalecidas. Ou então, as minhas crenças individuais entram em conflito com as crenças individuais do outro. E aí, a gente tenta racionalizar, por exemplo, crenças dogmáticas. Vou te dar um exemplo disso. Fidelidade, pode ser conjugal, pode ser de amizade, a lealdade, o respeito, a honestidade, são crenças dogmáticas. Eu não preciso provar para você que ser honesto é bom ou não. Porque quem tenta discutir se vale a pena ser honesto, já não acredita tanto nisso. Quem é honesto porque quer. É uma crença individual. E não porque vale a pena ser honesto no Brasil. Porque quem diz para você que não vale a pena ser honesto no Brasil, é porque ele já está flexibilizando, ele está tentando ir para uma crença coletiva. Então, tentando responder aqui, que eu já estou vendo que tem uma galera perguntando. O Renan pergunta, então, o que eu descobri nessas pesquisas? Que absolutamente qualquer tipo de padronização ou direcionamento do comportamento humano prescinde, requer, é uma pré-condicionante que você saiba reconhecer melhor e mais o teu próprio comportamento e as causas que levam você a se comportar assim, e também o comportamento dos outros. A Bostec é um exemplo. A gente entendeu, eu e o Finóquio, que os nossos vídeos, eles são vídeos que eles servem para mandar recado. Eles jogam o lúdico para as pessoas projetar no outro, às vezes, os próprios problemas, os próprios defeitos, e tornam mais leve o ambiente. Bom, eu acho que eu respondi aqui, se eu não respondi, Renan, você me puxa a orelha. Luciano, você considera o pensamento Lean no gerenciamento de projetos? Vamos lá. O Lean é um conceito, é uma crença coletiva, em primeiro lugar, mas que é uma crença que muita gente adquiriu por comprovação. Falar em Lean significa estar antenado com o futuro, por um motivo simples. Hoje, está muito fácil complicar as coisas. Está muito fácil eu criar um conjunto enorme de variáveis que protelam a minha decisão e fazem com que eu tenha desculpas para não agir. Hoje é fácil, num projeto, eu nomear um pastor hindu que mora no Tibete, que tem uma unha encravada, como um stakeholder que vai influenciar no meu projeto. Então, o que a gente precisa fazer? O conceito Lean, o conceito da limpeza, o conceito da fluidez, o conceito da agilidade, é tudo que hoje o mundo empresarial precisa. E se a gente, que você me perguntou aqui, você considera o Lean no gerenciamento de projetos? Eu acho que falar de gerenciamento de projetos e não falar de Lean é negar até o novo gerenciamento de projetos, porque o que nós estamos falando é o seguinte: nada, absolutamente nada é estável. Nenhuma verdade é pétrea. Se você pegar uma pessoa 100 anos atrás e ver as crenças que ela tinha, você iria se assustar. Hoje, as nossas crenças estão em mutação, porque a verdade está em mutação. E o gerenciamento de projetos talvez seja, das áreas da gestão das organizações, o que mais está aberto e mais está sujeito à mutação. Fatalmente, quem estudou gerenciamento de projetos há 10 anos atrás, se fosse congelado, estilo novela da Globo, e acordasse agora, não iria ter uma performance boa nas organizações, porque nós estamos em constante mutação. Então, espero ter respondido, mas Lean, para mim, ele não é mais uma moda, não é mais uma opção em gerenciamento de projetos. Ele é gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projeto ditado pelo PMI, agora com essa nova versão, é 100% compatível com gerenciamento ágil, ainda é necessário algum ajuste. Quais? Cara,
Vamos lá. Eu acho que o PMI, ele se autodenomina boas práticas. Então, é assim, eu te diria, tem um vídeo, ó, vou fazer os meus links aqui, Roberto. Tem um vídeo da Bostec chamado Benchmarking. Esse vídeo, e aí outra coisa que eu acho que a maioria sabe, a grande maioria dos vídeos da Bostec é baseado em fatos reais. Todos baseados em fatos reais. O vídeo do Benchmarking é um vídeo em que aparece o seguinte, aparece um executivo aqui e um executivo aqui, um funcionário de cada um deles. E os funcionários vão fazer benchmarking, um na empresa do outro. Esse aqui chega para o chefe e diz, olha, chefe, descobri umas coisas bem legais que esse cara está fazendo, ele até não queria falar, mas eu consegui descobrir, e ó, aquilo que a gente queria fazer aqui e que o financeiro não está deixando, eles fizeram e deu certo. Vamos fazer? Vamos. Aliás, chefe, esse aqui falando, aliás, chefe, quase eu mordi a língua. Por quê? Sabe aquele projeto que não deu certo aqui? Você não falou, né? Não ia passar vergonha. Menti. Falei que o projeto aqui foi muito bom, que deu tudo certo. Os caras se apaixonaram. Acho que a gente é muito bom. Corta a cena, vem pra cá. Esse aqui fala a mesma coisa. Descobriu um projeto maravilhoso que ninguém deixou eles fazer aqui, mas que lá deu certo. E mentiu descaradamente que aqui deu certo aquele projeto que foi um fracasso. Ambos copiaram, achando que estão enganando o outro. Ambos copiaram o fracasso do outro. Qual é a lição que a gente tem de benchmarking e que é 102,9% expansível para o mundo de gerenciamento de projetos quando você fala no PMI, nas diretrizes do PMI? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que você fizer na tua vida que não passar por uma customização, que não passar por uma adequação à realidade, é garantido que vai dar caca. É garantido que vai dar problema. Isso pode ser até mesmo a fórmula mais simplista que você possa imaginar. Quando eu tenho num curso alguém ansioso, e sempre tem, né? Eu digo assim, quanto que é 2 mais 2? E o cara na hora me responde, 4. Eu digo, jamais. 2 minutos mais 2 segundos jamais serão 4. Porém, a ansiedade de cuspir respostas baseadas num padrão faz com que a gente, ainda que aceite que esteja errando, gera uma espécie de autocomiseração, uma autocompensação de que, pelo menos, eu segui uma regra. Por isso que no começo eu falei, hoje o segredo, galera, é trabalhar baseado em conceitos e não em regras. O PMI tenta dar conceitos. Se você transformar o que o PMI fala de conceitos como regras, vai levar pau. Vamos lá. Luciano, considerando que eu estou iniciando os trabalhos como GP, tenho MBA no IPOG e estudo para certificação PMP, e que a organização que trabalho não conhece as boas práticas do PMI, quais as ferramentas e áreas do conhecimento você considera mais importantes para começar a trabalhar dentro da organização? Olha, deixa eu ver quem perguntou. Tem uma pergunta aqui bem geral. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que, e isso, fazendo aqui um spoiler, isso é uma das coisas... Eu vi que a Suelen foi minha aluna, né, Suelen? Dá um tchau para mim aí. Você foi minha aluna, né? Ela tá, a câmera está ligada, não sei se ela está tendo o celular agora. Bom, nas aulas, eu costumo dizer... ela mandou um sim aqui, legal. Basicamente, é que eu confundi a Suelen com a Selma, perdão. Deixa eu ver se eu acho a Suelen. Não vi a câmera dela aqui. Basicamente, nas minhas aulas, eu digo para a galera o seguinte, pessoal, é o seguinte, a gente tem que respeitar as pessoas. E respeito, galera, não é dizer obrigado, com licença, por favor. Respeito vem do latim, que significa res, coisa, spectio, olhar. Quando eu digo assim, eu respeito você, eu estou dizendo que eu tento olhar com o teu olhar. Então, respondendo a quem me perguntou, quais as áreas e ferramentas do conhecimento você considera mais importantes? Em primeiro lugar, você tem que respeitar as pessoas. Você tem que tentar identificar o que é e como é, melhor dizendo, como é que elas enxergam esse monstro que aparece na frente delas, chamado gerenciamento de projetos. As pessoas, literalmente, têm medo de tudo aquilo que elas não conseguem traduzir. Se quiser ir para a filosofia, você vai ao mito das sombras da caverna de Platão, em que eles estavam dentro da caverna, a fogueira fazia uma sombra,
passava um inseto entre a fogueira e a parede, e esse inseto tinha uma sombra projetada que parecia um monstro. O que eu não consigo decodificar, eu tenho a criar naturalmente uma resistência por um instinto básico de defesa. Então, seria leviano da minha parte, eu estou tentando, não tenho o nome dele aqui, te dizer qual é a área que você deve começar. Vou te dar um exemplo. Para aqueles executivos do conselho de administração daquela empresa, eu tive que usar a eles uma interpretação de que a tecnicidade do gerenciamento de projetos daria mais resultado. Naquela mesma reunião, um deles me perguntou o seguinte: por que o orçamento nunca bate em investimento? Por que o orçamento sempre estoura? Aí eu falei, olha, o orçamento é uma peça burra. O orçamento não tem inteligência nenhuma sobre ele. Ele decorre de uma estratégia bem feita. Mas antes que o senhor me diga que a estratégia foi bem feita, porque o senhor vai me dizer que vocês pensam bem, e que o orçamento foi feito a partir de algo inteligente, a execução, a implementação é tão relevante quanto a estratégia. E o orçamento continua sendo burro. Significa o seguinte, significa que quando eu disse isso a eles, eu fui na dor que sensibilizaria eles a respeito da validade do gerenciamento de projetos. Eu perguntaria aí para a galera, essa pergunta é do Moreno Barros Arruda, legal. Eu te diria o seguinte, quando você vai sensibilizar alguém, você tem que ir no limite do desconforto, nunca além disso. Nunca além disso. Você tem que ir no limite da pessoa dizer, tá, tudo bem, mas eu engulo. Eu pergunto para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui, nós temos 70 pessoas online agora, 71. Se eu fizesse uma pesquisa com vocês agora e dissesse, o senso comum, não o senso de quem atua no mundo de gerenciamento de projetos, o senso comum da classe empresarial comum vai dizer que o gerente de projetos é um cara de atividade fim da organização, ou seja, ele é parte do processo de conquista de resultados, ou o gerente de processos é um burocrata da atividade meio. Tenho medo que vocês respondam, então eu vou dizer o que eu acho. Eu fiz essa pergunta esses dias numa plateia de uma palestra, se eu não me engano, em Cuiabá, que eu fiz lá do evento. E a grande maioria me falou que é visto como burocrata. Por quê? Porque quem não conhece, guarda bem isso, galera. A ausência de informação abre espaço para presunção. Significa que, se eu não conheço o que você está querendo me explicar, você não me explica o suficiente para eu me sentir tranquilo, eu passo a presumir. Então, você me apresenta uma metodologia de projeto, diz, esse projeto vai reduzir custo aqui na empresa. Vai ser muito bom. Eu posso ser um cara que diga assim, ele falou de reduzir custo, não falou direito como. Quer dizer que vão cortar o meu pescoço. Mesmo que de maneira consciente eu digo, eu vou apoiar, de maneira inconsciente eu vou fazer de tudo para dar errado para tentar salvar o meu. Então, respondendo a você, Moreno, eu acho que você tem que ter a sensibilidade de entender e mapear como as pessoas pensam. Agora eu vou fazer um merchan. Eu vou ensinar isso no meu workshop aí no Rio de Janeiro, no Global Summit, dia 19, é isso, Roberto? Dia 20. Dia 20, perdão. Ele estava da minha agenda mais que eu. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tendo o Davidson que você pulou, bora. Que é um dos temas que vem sendo abordado na versão 6 do PMBOK, que é gerenciamento de stakeholders. Perfeito. Mas como um gerente de projeto identifica esses skills e qual a sua influência nos projetos? Vamos lá. Isso é boa. Deixa eu até processar aqui. Um dos temas que vem abordado na versão 6 é gerenciamento de stakeholders. É tudo isso. Mas como gerente de projetos, identifica esses skills e qual a influência nos projetos? Bom, influência nos projetos, é bom a gente falar em estatística aqui. 117,5% de influência. Legal? Vamos só começar por aí a conversa. Então, já vamos entender que projeto, fazer aqui um spoiler.
aguardem que vem novidade da Bostec sobre isso. E uma mega, uma baita, uma senhora, uma medonha de uma novidade. Ponto. É o que eu posso falar até agora. Sobre isso. Como identificar esses skills? Você veja, Carlos, o Davidson, né? O Davidson que perguntou. A identificação dos skills dos outros é mais ou menos como eu te dizer assim, você vai trabalhar na usina nuclear de Angra dos Reis e você vai me ajudar a identificar quais são as partículas que ficam suspensas no ar que podem ocasionar uma explosão. Por exemplo, esse cara falou, meu, não entendo absolutamente nada disso. Então, como é que eu quero que você consiga identificar isso nos outros, se você sequer consegue identificar isso em você? Essa é a pegada. Nós temos um vídeo da Bostec chamado Feedback, que mostra exatamente isso. Que o chefe quer fazer uma sessão de feedback, mas ele não consegue enxergar na pessoa e quer que as pessoas enxerguem ele. Então, assim, te diria, Davidson, sem medo de errar, que quando você diz assim, eu queria saber quais os skills que eu tenho que enxergar nos outros, tá, na hora, eu te recomendaria o seguinte, para agora, goiabão, para medonho, passa a fazer um processo de tentar ser assertivo na identificação dos teus skills. Sala, isso para mim está tranquilo, eu reconheço bem. Legal, ótimo, parabéns. Agora, tira uma prova disso que você falou. Pede para 2 ou 3 amigos, amigo de verdade, não aquele que puxa o saco, para eles falarem dos teus skills sem você falar os teus. Ou seja, eles lerem para você para ver se há descompasso. Janela de Johari, né? Janela de Johari. Aí, se eles efetivamente acertarem tudo isso, aí eu vou te dizer que você já não está com tanta dúvida assim. Porque o mapeamento de pessoas, galera, a minha atividade, eu estou numa negociação de um processo de M&A, que é Merger and Acquisition, fusões e aquisições, de um contrato de 40 milhões de reais. É um inferno você harmonizar tantas ansiedades diferentes. Eu tenho que ter uma programação mental de dizer assim, todo mundo nesse universo aqui pode surtar, menos eu. Então, se eu não sei exatamente qual é o gatilho que me tira do sério, qual é o momento que eu devo ficar quieto, qual é o momento que eu devo bater firme, eu não consigo mapear isso em mim, fatalmente eu não consigo mapear isso na galera. Eu vou trazer nesse workshop, caso vocês queiram, um conjunto muito grande de exercícios para, primeiro, autoconhecimento. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não é autoajuda, não. Tira a viadagem. Tira a viadagem que não é o meu perfil. Eu vivo no mundo real. Eu vivo tomando decisão para nomear diretor, para nomear CEO de organizações. Tire a poesia. Quem ganhava dinheiro com poesia era Vinícius de Moraes. Nós temos que viver de resultados, do mundo prático. Agora, não precisamos tornar isso também um peso. Então, Davidson, eu não sei se eu estou sendo feliz na resposta, mas assim, a minha crença, o que eu acredito, e acredito por comprovação e de forma dogmática também. Todas as vezes que eu tenho dúvidas em mapear o soft skill do outro, é porque eu não estou com a minha tela, com o meu óculos suficientemente limpo para olhar no espelho. Quanto mais eu tenho capacidade de mapear a mim mesmo e tenho capacidade de ser assertivo nisso, mais eu sou assertivo nos outros. E para finalizar e jogar para frente. O que eu mais tento mostrar para as pessoas, ensinar para as pessoas, é dar ouvidos à intuição, não ao palpite. Há uma diferença entre intuição e palpite. E isso não vai dar tempo de explicar aqui, mas isso é o segredo, é a peça-chave para que você se torne um cara independente na avaliação de soft skills. Se isso não acontecer, fatalmente, você sempre vai ser dependente de uma outra opinião sobre o teu diagnóstico. E aí você vai ficar em segundo plano sempre. Legal? Legal. Deixa eu complementar aqui uma questão que você falou super interessante, depois de mapear os seus soft skills, né?
E aí, assim, a gente já vem, obviamente, vendo que tem um gap muito grande, uma lacuna muito grande na preparação do gerente de projeto atual, que é essa parte de soft skills, né? Ou seja, se você fizer qualquer palestra aí desse projeto e perguntar quem é de exatas, eu já fiz isso várias vezes, quer dizer, quem é engenheiro, tecnólogo, administração, enfim, todo mundo vai ficar com a mão levantada, né? Aí você baixa a mão. Agora, quem é psicólogo, quem é sociólogo, quem é de humanas, né? Tem muitos poucos gerentes de projetos. E aí, quando tem um curioso, você é PMP, você é profissional, não, estou aqui. Então, assim, é difícil você achar. Você vai ver aqueles muito poucos que já eram PMP, já eram da área técnica, e aí foram estudar psicologia, como o Barcauí, como assim, outros que viram que esse é uma coisa que é importante conhecer, o ser humano, né, o comportamento humano nessa profissão. Então, assim, o que eu venho lá no evento também, eu vou abrir o evento com a minha palestra, que vai ser justamente um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí. Eu comecei a desenvolver desde que eu acabei meu mestrado lá em megaprojetos, em Oxford, que eu vi que o diferencial desse gestor de megaprojetos era justamente o relacionamento humano, né, que o cara se tornou um expert em pessoas, né? E aí começamos a mapear quais são essas soft skills, né? Quais são essas disciplinas, e chegamos a 10. E aí estamos lançando aí ano que vem, e estamos escrevendo um livro, 11 mãos, sobre o líder profissional de projetos, né, que é o Project Leadership Professional, né, que vai ser o tema dessa minha primeira palestra. Eu vou apresentar essas 10 áreas, e aí uma vez que você tem, assim, pelo menos uma referência, você pode não concordar que essas 10 áreas são importantes e tal, mas é uma referência para você começar a mapear. Então você tem lá um parâmetro de coisas que deveria ser bom se eu quiser ser um cara que vai conseguir liderar projetos ou conseguir me relacionar bem com outros stakeholders, né? Então é uma coisa bacana aí, que espero que depois você possa dar uma olhada nesse trabalho e contribuir. Seria excelente, né? Pô, uma honra, uma honra. E assim, só por curiosidade, fazer um jabá aqui. Estão conseguindo ver a capa desse livro aqui, não? Stake Hand. Stake Hand. Esse livro aqui é uma idiotice, claro, vindo de mim, o que vocês podem esperar? Mas assim, essa é uma metodologia que eu desenvolvi. Eu tenho uma vantagem, eu não preciso me expor de fazer uma metodologia e depois ir testar ela para depois descobrir que não dá certo. Então é o contrário, eu primeiro exercitei ela num conjunto de clientes e depois eu sempre falo isso para as pessoas, eu fiquei numa dúvida se ela era ridícula ou ela funcionava. Cada vez que eu achava que era ridícula, chegava um diretor de uma empresa e dizia, cara, que legal, funciona pra caramba. Eu digo, então engole, vamos baixar a bola. Esse livro aqui, vocês acham, é stakehand.com.br. Ele tem uma fundamentação de neurociência aplicada ao comportamento humano. Tá? Eu concordo plenamente com o Roberto. A gente ainda tem um campo muito fértil para a gente trabalhar na liderança em stakeholders. E eu acho que o trabalho do Roberto e o meu são complementares, porque o meu foco ele não está tanto na liderança. O meu foco está no comportamento humano, independentemente da tua posição. Porque você pode estar na posição mais bonita do mundo, que é substituto de lata de lixo. Então tem o presidente, vice-superintendente, gerente, peão, estagiário, lata de lixo e você. E quando você está nessa posição, você só olha para cima, você não tem ninguém para baixo, não tem nenhum cachorro para você dar um chute. Esse é o estagiário que você está falando, né? Não, é pior que o estagiário, ele é o funcionário que ninguém respeita. E aí, cara, é nessas horas que eu aposto muito no entendimento do comportamento humano para você se relacionar, independente. Então, o que eu estou dizendo? É que a minha área de pesquisa, ela entrega na mão do Roberto, para o Roberto dizer, olha, é o que ele está falando aqui, ele está analisando todo o aspecto da liderança, que é fundamental, é muito mais importante ainda. Eu pego a área que eu considero talvez menos importante, que é a área relacional. É o indivíduo, o ser humano, entendendo como é que lida com esses seres, alguns humanos, outros seres do pântano, que vivem e trabalham do nosso lado. E como a gente interpreta essas antas.
Isto é o grande objetivo. Gente, eu trabalho com Finoc. Vocês querem... Pô, se vocês não me reconhecerem por isso, vão me reconhecer pelo quê? Né? Quem conhece Finoc sabe o que é o Finoc, cara. Se ele tivesse aqui, eu não falaria, mas o Finoc é o rei do cofrinho. Quando ele baixa, sempre aparece um cofrinho ali. Então, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Acho que tem. O Anderson pergunta... Tudo bem, Roberto? Posso continuar aqui? Pode. Legal. Vamos falar sobre resistência e oposição. Cara, boa essa pergunta, hein? Veja, a gente tem que separar se a gente vai falar aqui sobre o lado filosófico, o lado hermenêutico, o lado semântico ou o lado prático dessas duas palavras. Eu vou abstrair o lado filosófico, hermenêutico e semântico e vou para o lado prático. Qual é a diferença básica entre resistir e opor? Opor é o cara ativo. Opor é aquele cara que te enfrenta. É aquele cara que define uma posição. Se você quiser escolher alguma dessas duas características para enfrentar na vida, sempre busque oposição. Porque oposição demarca território. Pior é o resistente. Porque o resistente não necessariamente discute com você. O resistente simplesmente sorri para você e diz: não vou fazer. Não quero nem saber. Não vou fazer. E esse é o mais complicado de você ter. O legal é que tanto o opositor quanto o resistente te dão sinais claríssimos, principalmente não verbais, de aonde está pegando. Vou te dar um exemplo. Fazer spoiler de novo. Quando a gente estuda neurociência, a gente estuda um autor chamado MacLean. O MacLean é um autor de um conceito. Lembra que eu falei de conceito e regras no começo? Eu gosto muito dos conceitos. O conceito do MacLean é de um cérebro triuno. Na verdade, o nosso cérebro é plástico, você não tem regiões isoladas, você tem o cérebro humano, gente, ele é um grande mutirão. Você tem isolamentos de áreas predominantes na hora de fazer uma cirurgia, tal, mas você tem uma coisa que os cientistas não conseguem descobrir. Como é que um cara que recebe um vergalhão que atravessa aqui a testa dele, quem lembra isso, passou no Fantástico anos atrás. Esse cara, ele pegou a parte do pré-frontal córtex, que é uma parte cognitiva extremamente racional. Então era esperado que esse cara saísse sem fazer conexões entre as coisas. Ele saiu falando normalmente. Será que aquela área não foi afetada? Claro que foi, mas houve uma compensação. Eu tenho vários eus lá dentro. E é isso que eu tenho que tomar um cuidado aqui, porque senão eu mais complico do que ajudo. Então, quando a gente está falando de resistência e oposição, eu preciso saber a origem da resistência. A resistência pode ser por ameaça. Ele pode estar achando que você vai destruir, você está excluindo ele do teu bando. A resistência pode ser pelo sistema límbico e não pelo reptiliano. O reptiliano gera medo, o reptiliano gera competição. O reptiliano gera essa sensação de exclusão de bando. Mas o sistema límbico diz, não, estou chateado, esse cara está crescendo, eu estou encolhendo. Se você mapeia isso da maneira correta, você cria o anticorpo. Porque, basicamente, o relacionamento humano, ele é um constante interpretar. E quando você tem a capacidade de interpretar o que nem o outro sabe por que está agindo, cara, você tem uma vantagem na gestão de stakeholders absurda. Com I, absurda, porque é bi de duplo. Absurda. 2 vezes surdo. O cara não escuta e você está fazendo ele fazer o que você quer. Então, gerenciamento de stakeholders é você ter a capacidade de interpretar. E nesse momento, tanto a oposição quanto a resistência são inconscientes. Este eu acho que é o grande ponto, a grande virada de chave que a neurociência te coloca. Nós não reagimos por oposição de maneira consciente, porém, tentamos racionalizá-la para achar que temos consciência disso. Louco isso, né? Vou te dar um exemplo. Você diz assim, pessoal, nós vamos fazer dessa maneira, tá? Eu tenho uma ideia, estava tudo no projeto assim, mas eu acho que dessa forma vai ser melhor. Meu, o cara que fez o projeto se sente um idiota, porque ele diz, é óbvio que o que ele sugeriu é melhor.
Então, que é capaz do gerente de projeto começar a criar um monte de senões, um monte de desculpas para não validar o outro. Mas temos que pensar bem. Olha, isso é perigoso, hein? Eu até tinha pensado nisso, mas agora isso não é... A primeira reação é inconsciente. É inconsciente. Nós levamos 15% de um segundo. Vou falar isso aqui. 15%, você está andando na rua, escuta uma buzina, pá! Em 15% de um segundo, esse barulho entra aqui, vai lá para a amígdala, já vai um comando para o teu cérebro dizendo assim, descarrega cortisol e adrenalina, entra em estresse máximo e em alerta máximo. A adrenalina é um hormônio que diz o seguinte, pode queimar a bateria o mais rápido possível, está liberado, não tem controle. Então você ganha uma força descomunal, uma resiliência descomunal, um êxtase descomunal. Só que a hora que acaba essa bateria também você vem com aquela sensação de cansaço descomunal. O cortisol é o hormônio do estresse, que até certo ponto é maravilhoso porque te deixa em estado de alerta. Mais do que o ponto, você tem a tua amígdala capturada, você entra em estado de desespero. O que é desespero? Desesperar. Você já não espera mais nada bom. E quando você entra em desespero, você para de esperar, você para de acreditar que vai ser algo bom, você libera toda a tua racionalidade para dizer, vem desgraça, vem desgraça, vem desgraça, vem desgraça, e você libera um animal dentro de você que é o seguinte, saia protegendo o que der. E você sai agredindo, sai maltratando, sai agredindo a si mesmo. Então, fechando o tópico, resistência e oposição. A oposição é melhor porque pelo menos é declarada, a resistência é silenciosa. Ou não. 2. Ambas as atitudes nessa área, primeiro são inconscientes e depois racionalizadas. Legal? Mas no meu seminário. É só renomear seu ID. A Kátia falou burocrata, não entendi. Essa aí foi uma resposta que você falou antes lá. Legal. Da pergunta se o pessoal é visto como burocrata. Conhece o livro Inteligência Emocional para Gerenciamento de Projeto do Antônio Mercino? Não conheço, sou honesto para você. Ele aborda muito desses temas e promove essa autoflexão e soft skills no mundo prático. Então, parabéns para o Anthony, ele está num bom caminho. Aliás, a inteligência emocional é uma daquelas 10 áreas que eu falei. E aí o Ivo Michalik, que é um grande personalidade também nessa parte, é o autor desse capítulo e está escrevendo o livro e depois a gente vai fazer muita coisa sobre esse assunto. É muito importante, né? A questão de controle das emoções, né? Então, agora a gente tem que entender que existe o que é emoção, né? Emoção é o que primeiro nos possibilita fixar conhecimento. Começa por aí. Olha que loucura. Você só fixa conhecimento quando está conectado a uma emoção positiva ou negativa. Se um conhecimento é completamente racional, você fixa esse conhecimento por outro mecanismo, chamado repetição. Quanto que é 2 vezes 5? Você já estudou tanto isso, repetiu tanto isso, que foi incorporado como uma resposta inconsciente que é 10. Mas você não para pensar, e 2 vezes 5 não tem emoção nenhuma, a menos que você, quando era pequeno, recebia uma reguada, como eu, da minha professora, quando você errava a tabuada. Aí você tem uma conexão emocional. Existem alguns comportamentos nossos que não são necessariamente emocionais. Eles transcendem uma descarga emocional direta. Por exemplo, quando eu estou andando de bike e vem um mosquito e eu pisco o meu olho para proteger o meu olho, eu não tenho nenhuma emoção ali. Talvez até se eu estou andando numa ciclovia no Rio de Janeiro, por exemplo, de repente eu vejo uma onda que a 100 metros da minha frente leva toda a ciclovia e eu freio a bike, primeiro eu freio. Depois vem aquela descarga o termo técnico é cagaço. Vem aquela descarga de, meu Deus do céu, olha o que poderia ter acontecido. Mas primeiro eu freiei. Esta atitude, ela não está incorporada dentro do ambiente da inteligência emocional. Ela é uma atitude inconsciente, de natureza reptiliana, que está ligado lá no cérebro mais antigo, no old brain, que está ligado à preservação, alimentação, luta, fuga. Então, a inteligência emocional, sim, é um grande pilar, mas tem mais coisa aí, só para deixar vocês mais com sede aí. Roberto, terá transmissão online?
A Kátia falou. Não sei. Não sei. Eu já respondi. Sim, a gente conseguiu um link e a gente vai transmitir online o evento. Tem lá o ingresso online no site. Até tinha errado o link aí, depois eu acertei. Então vai ter... E nesse ingresso online também tem a opção de você participar de uma outra oficina, essa que eu vou ministrar de manhã. Essa é boa. Essa de engajamento de stakeholders com uma simulação inglesa. Muito maneiro. E o cara vai facilitar a oficina lá da França. Eu vou estar presencialmente no local com o pessoal e vai ter gente participando online também. Então, vamos aproveitar e vamos fazer essa participação dessa forma remota, né? Bom, Luciano, eu acho que a gente está já no finalzinho aí, né? Estamos já nos descontos, né? Não, vou dizer uma coisa. Esse seminário, ainda que tenha transmissão online, não é a mesma coisa. Já vou dar um toque para vocês aí. Legal? Se bem que na sua palestra talvez não faça muita diferença, né? A minha palestra, ela não é uma palestra, eu vou dizer assim, talvez algumas pessoas já assistiram. É uma palestra que você nunca viu na vida. Exatamente. E nem vai ver também. Também não vai ver. Mais sobre isso só lá presencialmente, né? Tem duas perguntas. Quer que responda rápido? Temos tempo ou não temos tempo? Pode responder as últimas perguntas finais aí. Então vamos lá. A Kátia aqui, agora que eu vi, deve ser a Kátia Zacarias, lá de São Paulo. Ela me acompanha absolutamente tudo. Eu vou promover a Kátia para minha promoter. A Kátia, ela colocou aqui para a galera, realmente, todo domingo, 9h30 da noite, no Facebook, eu faço uma live, sempre tem conteúdo legal, tá? Você pode ficar com o Tadeu Schmidt ou comigo, é uma questão de escolha. Luciano, com toda essa convergência e transformação para o digital, ele afeta o gerenciamento de projetos e relações com as partes interessadas? Olha, Jardel, claro, o digital, ele afeta. Mas vamos sempre lembrar que tem tendências questionáveis e tendências inevitáveis. O que é uma tendência inevitável? Então, aquelas tendências... O Waze é uma tendência inevitável. Hoje você não se preocupa, a gente é burro tecnologicamente em posicionamento geográfico. Aonde eu vou, eu me preocupo mais em olhar para o Waze do que olhar para a rua para saber voltar. Eu não planejo mais para onde eu vou me deslocar, salvo em algumas cidades que eu tenho medo de cair na favela. O resto eu estou na paz. Agora, tem tendências questionáveis. Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo aqui uma reunião, um bate-papo digital. Porém, se vocês observarem, os mecanismos como FaceTime, Skype e tudo mais, eles são mecanismos, o videofone, que é uma tendência criada há 20, 30 anos atrás, por que não pegou? Por que a maioria das conversas que você tem são conversas apenas de áudio ou WhatsApp, mas sem imagem? Você não quer se pentear, pô. Não dá para mentir, né? Você não quer ficar se penteando antes de começar. E não dá para mentir. Eu não posso dizer pro cara, eu estou aqui agora numa reunião, você está no banheiro sentado lendo um livro na tua biblioteca. Não rola. Então, você não pode mentir. O que significa isso, Jardel? Por mais evolução digital que aconteça, você tem uma contramão que é a carência do ser humano. Então, eu tenho que falar alguns fenômenos sociais para você. Primeiro, as pessoas são mais globais. Segundo, as famílias estão cada vez tendo menos filhos. Você percebeu quantos animais de estimação cresceram? Porque é uma carência afetuosa, uma carência afetiva do ser humano. Por mais que você tenha relacionamento digital, home office, dificilmente uma pessoa que trabalha em home office, ao interagir com um colega, não deixa de falar uma piada, não deixa de tentar estabelecer uma conexão além do profissional. Porque a afetividade faz parte do que nos torna humanos e nos permite encontrar felicidade. Então, não vamos confundir digitalização com mecanização no relacionamento. A afetividade é um exemplo para isso, os emotion. Um emotion é uma forma de ser afetuoso pelo WhatsApp. Então, você manda uma tacinha de vinho, um beijinho, um coraçãozinho, uma carinha, um chorinho, porque era necessário ter manifestação de afetividade e emoção. Então, apesar de toda essa questão digital, eu te diria o seguinte, se fosse fazer uma aposta com vocês,
Daqui 100 anos pode ser que só tenha um único conceito ainda predominante do que nós vemos hoje dentro das dimensões do gerenciamento de projetos, que vai ser gestão de stakeholders. O resto pode mudar tudo, mas pessoas continuam sendo pessoas, não vai ter como. Vai mudar o jeito, mas não vai mudar o objeto, que são as pessoas. A regra muda, o conceito não. E para fechar, o Mário colocou: gostei muito do vídeo sobre força e vontade como abordagem geral para tratamento de problemas inspirador. Pô, obrigado. Esse livro aqui, que o Stakehand, vou pegar aqui, ele tem um negócio legal. Ao final de cada capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, você tem um QR Code. No QR Code você tem um vídeo que explica um pouquinho mais os conceitos. Eu acho que o Mário está falando disso. Se não for, ele acabou de me dar o gancho também. Maneiro. Davidson agradeceu, Roberto, parabéns, desejo a todos, mandou aqui um LinkedIn dele. Roberto, te devolvo a bola para a gente fechar aí o pacote. Cara, foi maravilhoso esse bate-papo. Aliás, assim, foi o que eu menos falei e mais ouvi, o que foi muito bom. Você tem muita informação e você passa de uma forma muito gostosa, né? Assim, acho que é delicioso ficar ouvindo você contar as histórias e o seu conhecimento. Então, como é que é domingo à noite? Todo domingo à noite no Facebook, que horas é? Vou querer começar a assistir também isso aí, né? Legal. Bota aí no Vou pôr aqui a mensagem para todo mundo poder participar. Acho que todo mundo concorda com a minha análise aí desse bate-papo, né? Pô, uma honra, galera. E a gente está protelando ele há poucos dias, né? Acho que uns 3 meses, mais ou menos. Então, assim, mas passar 4 horas com você num petit comité, né, que seria a oficina, porque não tem muito espaço, não é o auditório lá, né, como no segundo dia. Então, eu acho que é um privilégio. Se vocês quiserem participar, se inscrevam logo aí, porque as vagas estão acabando já. Só faltam 2 semanas. Quem está no Rio e não vai, pô, não sei porquê, né? Tem que ter uma desculpa muito boa. O trabalho não é desculpa, né? Dá um jeito. Mas eu acho que vale a pena essa oficina. Estou quase parando de fazer o que eu vou fazer para ir lá participar também. Então vou botar uma câmerazinha para depois assistir. Então agradeço aí, Luciano, a sua participação, muito bacana. Eu sei que o seu tempo é super limitado, né? Falar contigo às vezes é uma coisa, né, difícil de estar sincronizando. Então o WhatsApp é muito bom, por isso você fala, depois daqui a pouco, quando ele puder, ele responde, e aí sim a gente vai se comunicando, né? Mas hoje foi um privilégio aí estar 1 hora do seu tempo, batendo papo. Acho que todo mundo concorda comigo, né? É isso. Depois a gente está gravando e depois a gente vai disponibilizar esse bate-papo aí para quem não pode assistir. E aí é precioso. Quem puder estar conosco lá, em 2 semanas, temos o Luciano ao vivo lá conosco no Museu da Manhã e no IBMEC no centro, no dia 20. Acho que o legal, só dando uma dica para as pessoas, esse workshop é legal porque eu vou com absolutamente 0 slides. É um flip em mente aberta. Muita delícia. A interação é total. Eu não vou com o conteúdo pronto. Eu vou para construir com a galera. Então, dependendo do que você que estiver comigo lá, você vai me ajudar a fazer o conteúdo e depois vai ser responsável se foi ruim, tá bom? Tem alguém aqui, né, participando que já está inscrito? Dá um alô aí. Ou, se alguém decidiu ir, pode falar também aqui que a gente depois te dá mais informação. Ó, a Flávia vai estar lá com a gente. Karen também. Legal. E aí, para quem participou desse bate-papo hoje, a gente vai dar até uma condição especial aí para poder tomar essa decisão rápido. Isso é contigo agora. Pô, Selma, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito aí. Você vai ser nossa voluntária lá e vai conseguir assistir aí o trabalho dele. Seja bem-vindo, Selma. Muito bom. Ok, muito gente, bem. Vamos despedir aqui. A minha carruagem virou abóbora. Está na hora, mas também é o segredo, né? Se você ficar demais, a pessoa, né, tem que parar na hora certa, no topo, no momento que as pessoas querem mais, você corta. É assim que acontece. Legal, Roberto. Gente, até a próxima aí. Valeu, bom trabalho para todo mundo hoje aí, uma continuidade. Em breve a gente se fala, Luciano. Tchau, galera. Valeu. Até.